A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. EBD, Escola Bíblica Dominical, terceiro trimestre de 2025. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições, comentada pelo pastor José Gonçalves. Lição número 5, uma igreja cheia de amor, que será presencialmente realizada na maioria das igrejas, domingo próximo agora, dia 3 de agosto de 2025. Porém, em outras igrejas que seguem essa mesma aula, essa mesma temática, como aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, é na quarta-feira, a partir das 19 horas, Serra Pelada, Rio Grande do Norte. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, versículo 32 ao 37, que assim nos diz a palavra de Deus. E eram o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Leitura correspondente à nossa temática, uma igreja cheia de amor. O texto áureo nos diz, Atos 4 e 32, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Uma igreja formada por milhares de pessoas aqui. Centenas, dezenas e centenas de milhares de pessoas aqui. A igreja, após Jesus ter subido para o céu e lá ficado, a igreja que iniciou no primeiro século após Jesus, a Bíblia aqui é bem clara quando nos diz que era o coração e a alma da multidão. Ou seja, toda aquela multidão era muitas pessoas. Mas era como que fosse uma só alma e um só coração. Ou seja, o sentido de todos eram um sentido. O propósito de todos era um propósito. Então, eles estavam focados realmente no foco. Jesus, salvação, reino de Deus. Então, não havia diferença de uns para com os outros, porém, tudo, a Bíblia aqui é bem claro, 4:32 de Atos, todas as coisas eram comuns entre eles, ou seja, todo mundo tinha acesso a coisa de A, a coisa de B, a algo de A, a algo de B, de maneira que a Bíblia nos diz que ninguém
dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria. Imagine que unidade, que verdadeiramente igualdade era esta que aqui existia na igreja primitiva. Ao ponto de ninguém precisar de nada. Porque quem estava precisando, aquele que tinha posses, vendia e dava aos apóstolos, para os apóstolos repartirem, ajudarem a cada um conforme tinha necessidade. Então esta era uma igreja realmente cheia de amor. Amor não é só uma palavra. Amor é atitude, é ação, é realmente uma demonstração prática de uma realidade existencial. O apóstolo João, primeira carta aos apóstolos, a primeira carta do apóstolo João, capítulo número 4, se não me pode a memória. Capítulo 3, versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, não é aquele amor somente de fala, somente de palavras, somente de declarações, não. João diz de obra e em verdade, ou seja, verdadeiramente o amor em prática, o amor em evidência, o amor que é visto através da obra. A igreja primitiva assim vivia este amor. Verdade prática, o amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem o amor, não existe relacionamento cristão saudável. É a verdade prática que assim nos diz. Então, sem amor não há unidade. Por quê? Porque o amor é o vínculo da perfeição. Se não me foge a memória, em Colossenses 2:14. Colossenses 2:14. Assim, provavelmente é o 3. 3:14 de Colossenses. Diz assim: e sobre tudo isto, revestivo de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. É o vínculo da perfeição, o amor. Então, o amor é este vínculo, é esta ligação, é tudo o que liga para que a igreja tenha essa unidade. Sem esse vínculo, sem esse elo, sem essa ligação do amor, não existe relacionamento cristão saudável. Tópico número 1. Procurarei ser o mais breve possível para não ficar extenso o vídeo.
O amor manifestado na comunhão cristã, tópico número 1. Subtópico número 1, nós temos o crescimento da igreja cristã. O crescimento da igreja cristã, da igreja após Jesus, a igreja do primeiro século. Então, em Atos, a Bíblia diz, 4:32, que a multidão dos que criam, a multidão, nesse ponto de sua narrativa, como Atos registrado por Lucas, a igreja como a multidão dos que criam, essa expressão pode ser entendida como o sentido de um grande número ou assembleia, ou seja, a multidão dos que criam está se falando, se referindo com o sentido de a multidão dos que criam é o grande número, ou seja, a grande multidão, a grande quantidade de pessoas, ou assembleia, que é igreja, reunião, congregação. Então a igreja havia começado no primeiro século com 120 discípulos, pessoas, quando ali no Pentecoste foram revestidos, recebendo o batismo com o Espírito Santo, Atos 1:15. Então a igreja havia começado com 120 discípulos, agora é uma grande multidão, ou seja, já não é mais 120. Já tinha milhares de pessoas, já tinha uma grande multidão espalhada, logicamente, em Jerusalém e adjacências. Então essa grande multidão de igreja, uma igreja com muita gente, então uma igreja pequena possui a mesma natureza e essência de uma igreja grande. A mesma essência. Então começou com 120, tinham a essência de Deus. Agora estava com a multidão, continuava com a mesma essência. A essência espiritual. Então, nós podemos vermos aqui que, assim como uma igreja grande, uma igreja pequena também enfrenta seus problemas e desafios. Como de fato assim ocorreu. Com todos os desafios e problemas de uma igreja, de um grande povo, são maiores em proporção em relação a uma pequena. Ela se torna mais complexa e, portanto, mais desafiadora. Uma igreja grande. Claro, uma igreja grande é uma proporção maior, é uma quantidade maior de pessoas, são muita gente, então, logicamente, tem maiores desafios, porque são muita gente. Enquanto uma igreja pequena continua com os desafios, mas é proporcionalmente menor do que uma igreja grande. E aqui a igreja primitiva tinha um grande número de pessoas. Tinha um grande número de pessoas. Então era proporcionalmente uma igreja realmente grande. Grande, porque era uma multidão de pessoas. Só nas duas primeiras pregações de Pedro, somam-se 8.000 pessoas. Média de 8.000 pessoas em duas pregações de Pedro. Imagine só a igreja já no primeiro século depois de Cristo. Então era uma igreja com problemas e desafios, sendo que, subtópico 2, os desafios do crescimento, ou seja, a igreja cresceu, era 120, agora tinha uma multidão, tinha milhares de pessoas. Então, o desafio de agora resolucionar esse e qualquer outro problema com uma grande multidão. E assim foi realmente combatido. Então a igreja em Jerusalém, a igreja do primeiro século, cresce em escala geométrica, ou seja, em grande proporção, em grande quantidade e numa velocidade tremenda.
rápida. Hoje as igrejas, ela inicia e ela está ali há 10 anos, há 20 anos em um lugar e da população que existe naquele lugar, raramente tem 10% da população sendo cristã naquele lugar. Na igreja do primeiro século não era assim. A igreja do primeiro século crescia realmente de maneira tremenda, que assustava o diabo, os demônios e principalmente os homens opositores, contrários aos princípios de Deus aqui na terra. Que eles se preocupavam, porque era realmente tremenda a questão de avanço do evangelho, que ganhava pessoas diariamente, constantemente, não tinha pausa, era constantemente, tinha pessoas crendo no evangelho, aceitando a fé em Cristo, a crer verdadeiramente, teocentricamente no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6. Estou com crise de renite, então estou um pouco como que fosse gripado. Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, versículo número 7. Assim nos diz a palavra de Deus. 6 e 7 de Atos dos Apóstolos. E crescia a palavra de Deus, crescia, era sendo aceita. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, ou seja, dos que seguiam, passavam a seguir, se convertiam ao Senhor Jesus. E grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Coisa que não estava anteriormente acontecendo, agora estava acontecendo. A palavra de Deus sendo aceita em grande proporção, com uma velocidade tremenda, para os inimigos da cruz, assustadoramente. E em Jerusalém se multiplicava, se espalhava, se tinha grande quantidade de pessoas ali em Jerusalém que eram seguidores de Jesus. E grande parte dos sacerdotes obedecia a fé em Jesus. Porque até então eles estavam embaralhados e cegos, assim como Nicodemos estava. Nicodemos, um príncipe dos judeus, capítulo 3 de João. Então, os sacerdotes obedeciam à fé, ou seja, fazia agora realmente o que deveria fazer. Obedecer a Jesus, obedecer a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus crescia, a palavra de Deus habitava neles. E com isso, ou seja, o crescimento, e com essa escala geométrica, esse crescimento crescente, com essa multiplicação de discípulos, de pessoas aceitando a fé em Cristo, em Deus, nosso Senhor, os desafios eram maiores. E aumentando a quantidade de pessoas, então ia aumentando realmente os desafios. Porque não podia ficar esquecido as pessoas à parte, no meio de uma multidão. É fácil, no meio de uma multidão, alguém ser esquecido. Alguém passar desapercebido. Mas o desafio da igreja, o desafio do crescimento da igreja era esse, era não deixar em esquecimento, não deixar ninguém à parte, ninguém fora do corpo, ninguém fora do grupo, ninguém fora da igreja. Mas todos estarem em comum acordo, unanimemente, concordemente. Então,
A igreja, que até pouco tempo não passava de um pequeno número, 120 pessoas, se comportaria com um novo formato adquirido? Não. Se comportaria com a essência dada por Deus. Ela manteria a unidade em meio à complexidade? Sim, ela manteria sim a unidade. O desafio é manter a unidade, é manter verdadeiramente o padrão adquirido pelo Senhor Jesus. E para que isso pudesse acontecer, somente o amor poderia manter o elo ou a ligação, o vínculo, para que o elo fraterno entre os crentes, de fato, pudesse manter a igreja unida, reunida, ligada uns aos outros. Então, somente através do amor cristão, o amor ágape, o amor de Deus, que Deus derramou em nossos corações, Paulo falando aos Romanos 5,5, é que a igreja, através desse amor, a igreja primitiva, através desse amor, poderia manter a igreja, a multidão, unida, não dividida, unida, não separada, unida. O comentarista faz um grifo que vale a pena a gente meditarmos. Que quando a igreja se fragmenta e se divide, isso significa que o egoísmo tomou o lugar do amor em algum ponto. Então, uma igreja unida, ela não se fragmenta, ela não se divide. Uma igreja unida, ela está unida. E se ela se fragmenta, se ela se divide, é sinal que o egoísmo, o eu, ocupou lugar em algum ponto dela. Ocupou o lugar do amor. Então, subtópico 1, crescimento da igreja cristã. Crescia a cada dia, como a própria palavra de Deus diz em Atos. A cada dia Deus acrescentava o número do que aceitava a fé, cria no Evangelho. E os desafios, subtópico 2, do crescimento, ou seja, a complexidade era maior. Mas a igreja deveria manter o padrão. Padrão que, sem esse vínculo, sem essa ligação que é o amor, não poderia subsistir. Subtópico 3, a vida interior. A vida interior, ou seja, a vida espiritual. A vida imaterial. Olha só, 4:32 de Atos tem uma expressão que diz assim que e era o coração e a alma de todos. E era o coração e a alma de todos. Veja como a união era tremenda na igreja primitiva. E essa união era uma união que verdadeiramente tem a ver com Deus. Tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com o Senhor Jesus. Então a expressão era o coração e a alma de todos, 4:32 de Atos, mostra a igreja em sua essência, ou seja, a igreja tem que ter esse sentido de estar a multidão, todos, como que fosse um só coração, uma só alma.
Então mostra a igreja em sua essência, revelando sua união interna. Quando a Bíblia diz era o coração e a alma de todos, então mostra verdadeiramente, está mostrando verdadeiramente, revelando verdadeiramente que havia uma união interna, ou seja, era todos de igual modo, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, com o mesmo sentido, com o mesmo desejo. Era porque eles estavam realmente capacitados pelo Espírito Santo, poderosamente. E ali eles cumpriam a missão da igreja, fora da igreja. Como? Aquilo que Jesus disse. Fazendo o evangelismo. Levando a boa notícia. Levando as boas novas, o evangelho para com aquele que necessita. Atos 1:8, Jesus deixou claro que quando eles fossem e recebessem esse Espírito, o revestimento de poder do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, eles deveriam ser testemunhas, ou seja, pregar o Evangelho, aonde quer que estivesse. Marcos 16:15, Jesus disse, ide por todo mundo, ou seja, no original é indo. Então, quando eles estavam indo para qualquer outro lugar, ou departamento, ou tarefa, ou trabalho, eles estavam indo e levando a mensagem do Evangelho. Exatamente o que verdadeiramente a gente podemos vermos aqui, que eles pregavam esse Evangelho. O evangelismo é tarefa, a missão que a igreja recebeu do Senhor. Atos 8, versículos 6 e 7, nos diz assim: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Olha só. E havia grande alegria naquela cidade. Então a vida interior era realmente tremenda. A igreja vivia, a igreja tinha realmente, Atos 4, 31 e 33, diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Olha só. Então a vida interior, que era a multidão, como que fosse um coração, um só coração e uma só alma, que na verdade eram várias almas e vários corações, mas era como que fosse um só coração e uma só alma. Então o fato deles estarem no mesmo sentido, a Bíblia diz, 4:33, havia neles abundante graça. Havia neles, em todos, abundante graça, ou seja, todos eles, não era só os apóstolos, era todos eles, a igreja primitiva, estavam cheios de abundante graça, estava cheio de Deus. Estavam completamente encharcados com o Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Eles estavam cheios do Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo, 4:31 de Atos. E os apóstolos não tinham. Olha só, por isso que é bom quando há essa unidade. Os apóstolos, a Bíblia diz aqui 4:33, e dava os apóstolos com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, eles não tinham dificuldade em falar do testemunho do Senhor Jesus, do ensinamento do Senhor Jesus, porque não havia verdadeiramente alguém que pudesse apontar a vida de A, a vida de B, a vida de C. É como que a gente nos dias de hoje vai pregar o evangelho e alguém fica apontando, mais fulano, mais beltrano, mas a igreja tem esse problema, a igreja, e aí por diante. Então,
os apóstolos, eles pregavam, davam testemunho, ensinavam e pregavam verdadeiramente com grande poder, ou seja, não tinham dificuldade. Por quê? Porque tinha o apoio de todos. Como assim? Todos tinham abundante graça, todos estavam vivendo verdadeiramente imersos no Espírito Santo. Então os apóstolos pregavam com toda a ousadia. Porque Deus estava em abundância. A graça de Deus superabundava neles. Mantendo eles unidos internamente. Na vida interior, na vida espiritual. Tópico 2. Desculpem. Meu nariz está um pouco em crise. Subtópico número 2. Tópico número 2, o amor como manifestação da graça. Subtópico 1, a graça como manifestação do Espírito. Espírito Santo, né? Então, nós temos a graça como manifestação do Espírito. Então, a graça, favor imerecido. Quem é essa graça? Tito 2:11, se não me foge a memória, é o Senhor Jesus. Então, a graça como manifestação do Espírito precisa de um ambiente. E o ambiente propício, essencial, melhor para que essa manifestação da graça, do Espírito Santo, a graça como manifestação do Espírito, predomine, atue, manifeste-se, é preciso de um ambiente. E esse ambiente é justamente uma igreja onde o amor de Deus esteja presente. Onde o amor de Deus esteja atuante. Então, Lucas nos informa que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 4:33 de Atos, já acabei de ler há pouco tempo. Então, o contexto nos mostra sobre essa questão, que eles davam testemunho com grande poder da ressurreição do Senhor Jesus. Nesse contexto, nos mostra que o Espírito Santo opera em um ambiente que ele é propício. A graça como manifestação do Espírito, então, precisa de um ambiente propício. Isto é, onde a igreja está banhada no amor cristão, no amor de Cristo, no amor de Deus. O Espírito Santo, ele opera no ambiente onde há comunhão entre os irmãos. O Espírito Santo, para que a graça como manifestação do Espírito seja atuante, precisa de uma igreja onde o amor cristão seja realmente dominante. Então, o Espírito Santo, ele opera no ambiente, na igreja, onde tem comunhão entre os irmãos, entre uns para com os outros. Não é aquela comunhão que é aparentemente forçada,
no sentido congregacional. Alguém vai cantar, manda abraçar um, manda abraçar outro, pegar na mão de um, pegar na mão de outro. Não é isto. Isto, muitas vezes, é teatro, fantasia. Essa união, essa comunhão aqui, que deve haver entre os irmãos, é uma união, é uma comunhão, onde verdadeiramente um se compadece do outro. Aonde não deixa ninguém para trás ou excluído. É uma comunhão, é uma união, onde verdadeiramente propicia ou é propícia para que o Espírito Santo de Deus opere como assim lhe aprouve. Porque sem comunhão, sem união, Deus não pode operar. E quando falamos aqui da graça como manifestação da graça, o amor, e a graça como manifestação do Espírito Santo, então é porque verdadeiramente há essa abundante graça. Então, quando vai olhar, há sentido de liderança, ministério, tem abundante graça, deve ter abundante graça. No sentido dos ministros de louvor, abundante graça, deve ter. Regência, portaria, enfim, em todos. Já imaginou haver essa indiferença? Quão horrível é? Quão horrível é? Então é impossível que Deus assim opere. Então essa abundante graça deve haver. Porque é da vontade de Deus que assim aconteça. 2 Coríntios, se não me foge a memória, 3:17. Olha o texto que nos diz. Ora, o Senhor Deus é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, o ambiente com a abundante graça de Deus propicia liberdade para que Deus possa operar. Subtópico 2. A graça como favor imerecido. Há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelada nesse texto, 4:33, no subtópico 1, que nós mencionamos há pouco. A graça como manifestação do Espírito, ou seja, precisa de um ambiente propício, que é uma igreja justamente cheia de Deus, imersa no Espírito Santo, para que os dons do Espírito Santo se manifestem em meio à igreja. A graça como favor imerecido, há ainda um outro aspecto da graça de Deus revelado nesse texto. Em todos eles havia abundante graça. 4:33. Em todos eles quem? Apóstolos e discípulos, novos convertidos. Não importava se fosse veterano na fé ou novo na fé, tinham eles abundante graça. Todos eles tinham abundante graça. Em todos eles havia abundante graça. 4:33 de Atos. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Então, imagina uma igreja onde a graça de Deus é atuante no pastor.
é abundante. Nos ministros, no ministério, na regência, nos conjuntos, nos departamentos, nos ministros de louvor, na portaria, enfim. É uma igreja realmente dos sonhos. Para os dias atuais que estamos vivendo, é uma igreja dos sonhos. Porém, a igreja primitiva, ela tinha essa realidade. Ela tinha essa evidência. Isso significa que a graça de Deus estava manifestada tanto nos apóstolos como em toda a igreja. Esse texto não está deslocado, ou seja, colocado impensadamente, colocado à toa, mas é posto aqui como propósito de mostrar a razão ou o motivo daquele contagiante ambiente cristão. É por isso que o ambiente cristão da igreja primitiva era contagiante. Aonde todos tinham abundante graça, aonde todos viviam abnegadamente, não se prendiam à matéria, ao contrário, se desprendiam dela, quando assim necessário. Uma igreja dinâmica, que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, é uma igreja que reflete a graça de Deus. Uma igreja dinâmica, uma igreja com a graça de Deus, na abundante graça de Deus, é uma igreja que demonstra amor para com o seu próximo e na qual o Espírito Santo se manifesta de forma abundante, tremenda, e reflete assim, ela, a igreja, a graça de Deus. Ou seja, é visto. Não foi à toa que rapidamente a igreja primitiva foi vista como cristãos. Ou seja, de pessoas que seguiam a Jesus, que criam em Jesus, que fazia o que Jesus fazia, que cria verdadeiramente no que Jesus disse e pregava realmente a ressurreição do Senhor Jesus. A salvação em Cristo Jesus. Era visto pelos de fora. Então, refletia. As pessoas prestavam atenção. Atos dos Apóstolos, repito novamente, capítulo 8, versículo 6, mais ou menos. Olha o que as pessoas faziam. Isso aqui é refletindo a graça de Deus. A igreja refletia a graça de Deus, ó, porque verdadeiramente a igreja (6 e 7 de Atos). E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam fé. Mas me foge a memória. As pessoas prestavam atenção no que Filipe falava. Capítulo 8, versículo 6 de Atos. E as multidões unanimemente, ou seja, no mesmo sentido, as multidões, no mesmo sentido, prestavam atenção ao que Filipe
falava, pregava. Isso era porque refletia a graça de Deus em Filipe. Então as pessoas eram fisgadas. Quando se prega verdadeiramente a palavra de Deus, vai chamar e atrair a atenção de muitos. Muitos irão ser atraídos pela pregação atentamente. Até uma própria criança que verdadeiramente, muitas vezes, anda para lá e para cá, poderá estar atenta também à pregação. Por quê? Porque a pregação, ela atrai, ela chama a atenção, ela prende a atenção. Agora, quando é verdadeiramente uma pregação, realmente, biblicamente, inspiradamente por Deus. Não é qualquer pregação. Como é colocado como pregação, muitas vezes não é uma pregação. Mas sim discursos vazios. Partindo para o tópico número 3 e último, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Aqui é onde começa, praticamente, o texto temático da nossa aula, uma igreja cheia de amor. E o tópico 3 exatamente vai trazer essa abordagem. Quando assim nos diz a manifestação do amor na solidariedade cristã. Subtópico número 1, a busca pela equidade. E a busca pela equidade no dicionário Aurélio, nosso dicionário Aurélio, de língua portuguesa, nosso dicionário brasileiro, mais utilizado, mais recomendável. Equidade tem o conceito de disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. A equidade não enxerga. A equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais. E por isso busca formas de ajustar o desequilíbrio entre elas. Como assim? Quem tem menos é ajudado por quem tem mais. Como de fato nós podemos vermos em Atos dos Apóstolos essa realidade. Em Jerusalém não havia um nivelamento social, ou seja, todos eram ricos. Não existia. Não existia em Jerusalém um nivelamento social. Nem todos possuíam as mesmas condições. Haviam pessoas mais abastadas, como hoje também no mundo existe. Haviam pessoas mais abastadas, mais ricas, mais economicamente mais bem-sucedidas, da alta sociedade, né, de grande poder aquisitivo, existia em Jerusalém. E havia pobres também. Então não tinha um nivelamento social. Então estes pobres, geralmente em maior número, logo a igreja demonstrou ser sensível a essa realidade, ou seja, perceber esses que estão realmente em maior quantidade em desfavorecimento, verdadeiramente em uma condição social realmente precária. Então a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, a igreja ordenada pelos apóstolos, coordenada pelos apóstolos, a igreja percebeu essa questão. Então a igreja da época, a igreja primitiva, demonstrou sensibilidade a essa realidade, ou seja, de perceber aquele que estava verdadeiramente em uma vida precária, em uma vida de pobreza extrema. Então a igreja primitiva percebeu e demonstrou sensibilidade a essa realidade. Como?
procurando tratar dessa situação. Não era orando, não, era procurando tratar dessa situação, era resolvendo, sanando essa situação. 4:34 de Atos dos Apóstolos. Assim nos diz a palavra de Deus. Não havia, pois, entre eles, necessitado algum. Olha a igreja primitiva tratando dessa realidade. Demonstrando sensibilidade para com essa realidade. Vendo, enxergando e tomando essa realidade para sanar, solucionar. Então, a igreja primitiva, ela tratou dessa realidade. 4:34 de Atos, não havia, pois entre eles, entre a igreja primitiva, nem um necessitado algum. Por que não existia? Porque todos possuíam, porque todos os que possuíam herdades, ou seja, condições, propriedades, ou casas, terras, eles vendiam, pegava o valor do preço vendido, levava aos apóstolos e os apóstolos repartiam com aquele que tinha realmente necessidade. Então não existia necessidade de ninguém vivendo uma vida extremamente pobre, faltando pão, faltando a moradia. Não existia. Por quê? Porque quem tinha condições vendia. Na medida da necessidade. Vendia e o valor do preço dava aos apóstolos. Os apóstolos dava àqueles que precisavam. Aqueles que precisavam. Os apóstolos não davam o valor que chegou em suas mãos aos apóstolos. Não dava não. Não era para dar aos apóstolos. Era para dar os que precisavam. Se bem que se um apóstolo precisasse, mas não era o caso, eles poderiam realmente ajudar. Não ficava entre os apóstolos, não. Não ficava entre a nobreza eclesiástica, não. Era dado àquele menos favorecido. Como assim? Para garantir o pão, garantir a saúde, garantir a dignidade daquela família. Porque é lamentável ver pessoas carentes no meio da igreja, enquanto não é enxergada essa realidade. É enxergado o templo arquitetônico. Não é enxergado alguém que vai casar, que precisa de uma ajuda. Não é enxergado alguém que verdadeiramente vai construir, precisa de uma ajuda. Não é enxergado alguém que verdadeiramente está enfermo, precisa de medicamento. Alguém que precisa de uma cirurgia e muitas vezes é caríssima e fora da condição daquele ou daquela. E não é enxergado isso. A igreja primitiva, ela enxergava tudo isso. Se você fizer análise, você vai ver na igreja que você pertence quantas casas habitacionais foram construídas. Para os cristãos, nenhuma. Se assim foi construída na sua que você congrega, meus parabéns, Deus abençoe. Você está numa igreja, provavelmente igreja que verdadeiramente abunda a graça de Deus. Quantas cirurgias a igreja chegou a pagar para algum de seus membros?
cirurgias. Nenhuma. Se você congrega, assim acontece, provavelmente você está na igreja onde abunda a graça de Deus. E assim sucessivamente. Perderia tempo, ou na verdade, precisaria de muito mais tempo falando e citando exemplos práticos para que pudesse assim estarmos cientes do que é uma igreja verdadeiramente onde abunda o amor de Deus, a graça de Deus. Uma igreja onde vive verdadeiramente o amor de Deus. Então é preciso. A igreja primitiva ela enxergava essa realidade, essa situação e ela tratava. Aí você pode dizer, não, mas a igreja primitiva, já no capítulo 6, houve uma reclamação que as viúvas estavam ficando sem o mantimento. Lógico, uma igreja grande, uma igreja numerosa, com vários discípulos, várias pessoas, logicamente, poderá ficar, se não tiver uma boa coordenação, poderá ficar sem enxergar um ou outro ou uns. Mas a igreja primitiva, quando estava nessa situação, ela resolveu essa situação. Ela resolveu essa situação. Essa situação, ela não se agravou, mas ela parou ali, está no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando assim, ali, pela primeira vez, é instituído a eleição dos diáconos, homens cheios de Deus, cheios da graça de Deus, para assim fazer esse serviço. Visitar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os necessitados irmãos e levar realmente o necessário. Então, a igreja primitiva, a manifestação do amor na solidariedade cristã. Então, a busca pela equidade. A igreja buscou essa equidade. Ou seja, verdadeiramente sensibilidade a essa realidade para poder tratar essa situação de desigualdade entre os irmãos. Então, sendo solidária com a situação dos menos favorecidos. Ela foi sensível a essa realidade. Subtópico número 2, nós temos propriedade e compartilhamento. Propriedade e compartilhamento. Estudiosos observam que a igreja de Jerusalém vivia uma comunidade de compartilhamento, não de domínio. Não estava dominando para distribua, venda. Não estava dominando as propriedades de ninguém, não. Não estava coagindo alguém a vender. Não. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela não fazia isto. Ela não dominava o que era do outro. Não. Os crentes mantinham a propriedade de seus bens, mas os disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Quem tinha suas posses, suas riquezas, mantinha com a sua riqueza. A igreja de forma alguma tirava, não. A igreja de forma alguma fazia isso, não. Eles continuavam com as suas propriedades, com seus bens, com as suas fortunas, continuavam. Porém, eles disponibilizavam conforme a necessidade de cada um. Se alguém precisasse, se fosse preciso vender, eles vendiam, como de fato assim aconteceu. Nenhuma nem duas vezes. Pois a Bíblia Sagrada mesma nos diz 4:34 de Atos. Não foi nenhuma nem duas vezes. 4:34 de Atos diz assim: não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos
Todos quem? Quem tinha condições financeiras elevadas. Porque todos os que possuíam herdades, possuíam terras ou casas, não era uma casa, quem possuía casas, quem possuía herdades, terras, e aí por diante, quem possuíam, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. Então não havia domínio da igreja para com a propriedade ou herdade de ninguém. Porém, eles que tinham bens, eles disponibilizavam para que, se a igreja precisasse, para com alguém necessitado, estava disponível. Maria, por exemplo, ela não vendeu, Maria, mãe de João Marcos, ela não vendeu a sua casa, que era uma ampla casa, enorme, uma casa bem favorável. Mas ela disponibilizou a sua casa para ser uma casa de oração, para reunir os irmãos, verdadeiramente para poder orar, ouvir a palavra, adorar a Deus, se revestirem de Deus espiritualmente através do alimento que só a palavra de Deus pode produzir. Atos 2:12. Então, a prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo. Pode mudar. Hoje em dia, muito mais. Quantas pessoas precisando de cirurgias? Quantas pessoas precisando de moradias? Quantas pessoas precisando do pão de cada dia? Precisando de emprego. Precisando de emprego. Muitas pessoas precisando vai variando, conforme a situação. E de onde vem essa ajuda? Imagine se nós, um ajudasse o outro. Você pode ajudar o outro de várias formas. Um exemplo bem prático. Você comprando ao seu irmão. Não comprando ao ímpio. Lógico, se o seu irmão não tiver, você pode comprar tranquilamente. Só um exemplo, para não ficar citando inúmeros. Mas o que acontece? Acontece verdadeiramente ao contrário. Ao contrário. Então, como pode haver essa solidariedade, essa generosidade? Se o seu irmão tem essa disponibilidade, então vá a ele, vá a ela. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que o governa permanece o mesmo. Ou seja, sensibilidade de se comparecer por aquele menos favorecido, que está precisando. Contudo, o princípio que o governa permanece o mesmo. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Subtópico 3. Um exemplo da voluntariedade. Um exemplo da voluntariedade é o texto que acabei de ler, que repetirei novamente, 4:34. Não havia, pois, entre eles, a igreja primitiva, necessitado algum. Por quê? Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que havia vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. 35. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, vejamos que
Um exemplo da voluntariedade é que não precisa o irmão pedir. Se eu ou você ou nós já sabemos da necessidade, não é necessário declarar, não é necessário, é necessário verdadeiramente ter o Espírito Santo, ter a generosidade, ter a voluntariedade de se dispor, de oferecer sem constranger. Os apóstolos recebiam muitas ofertas dos irmãos abastados, que tinham propriedades e herdades, casas, vendia e dava a quantia para os apóstolos e eles repartiam. Eles não ficavam, eles repartiam, eles repassavam para com aquele que tinha necessidade, conforme cada um tinha a sua necessidade. Então, um exemplo da voluntariedade é quando você se dispõe sem que alguém venha se ajoelhar diante de você, se humilhar diante de você. O princípio, esse é um princípio que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Está em Atos dos Apóstolos. Melhor coisa é dar do que receber, ou seja, ser voluntário. Ser voluntário, ser verdadeiramente generoso. Desculpem. Então, aqui, 4:34, que eles depositavam aos pés dos apóstolos, era um exemplo de voluntariedade. Nada aqui foi feito de forma obrigatória. Eles não faziam isso obrigados, não. Era voluntário. Ninguém contribuiu porque foi constrangido a isso. Vendeu, doou porque foi constrangido. Não, ninguém na igreja primitiva fazia isso constrangido, não. Nem Ananias e Safira fez constrangido. Fez voluntário, sendo de maneira não como os que verdadeiramente eram 100% voluntários, que entregavam tudo. Eles não fizeram assim, Ananias e Safira. Capítulo número 5 de Atos. O sentido deles era outro. O texto bíblico deixa claro que havia voluntariedade nos crentes em ajudar uns aos outros. Havia voluntariedade nos crentes em ajudar um ao outro. Havia voluntariedade, disponibilidade, alegria, prazer, voluntariedade, prazer em fazer isto. Havia uma consciência de pertencimento e por isso ninguém desejava ver o outro excluído. Isso era a manifestação do grande amor de Deus derramado nos corações daqueles crentes. Isso era na prática. O amor de Deus abundante sobre eles. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. Curta, comente, compartilhe nos grupos e amigos e inscreva-se assim você não for inscrito, para receber em primeira mão quando assim eu publicar, sendo assim você notificado. Deus abençoe, até a próxima, se Deus assim nos permitir.